Olá, sejam muito bem-vindos. Agora pensem comigo. Já passou pela cabeça a ideia de fazer o dobro de coisas, só que na metade do tempo? Parece papo de vendedor, né? Mas essa é a promessa, bem ousada por sinal, do Scrum. Uma estrutura que está mudando o jogo de como as equipes gerenciam projetos e criam coisas novas. Então, bora mergulhar de cabeça para entender que mágica é essa. Para começar, vamos falar desse nome, Scrum. De onde será que veio? Acredite se quiser, do rugby. Sabe aquela imagem do time todo abraçado, empurrando junto, com uma força absurda, todo mundo na mesma direção? Pois é, essa imagem captura perfeitamente o espírito da coisa. Colaboração total e um foco absurdo num único objetivo. E aqui a gente tem a definição mais oficial. Mas o ponto mais importante de entender é que o Scrum não é um manual de instruções, sabe? Com tudo detalhadinho. Ele é mais como uma estrutura, quase um esqueleto. Foi pensado para resolver aqueles problemas bem cabeludos e complexos, entregando valor de forma constante. E a palavra-chave aqui, a que a gente tem que guardar é adaptação. Mas para a gente entender de verdade o poder do Scrum, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender qual era o problema que ele veio resolver. Vamos dar uma olhada em como as coisas eram feitas antigamente. O nome do modelo antigo era cascata, ou waterfall. A ideia era simples, planejar tudo, mas tudo mesmo de uma vez só, bem no comecinho. No papel, parece fazer sentido, né? Só que o problema é que no mundo real, as coisas mudam o tempo todo. Prioridades mudam, o mercado muda. Imagina só a cena. Passar um ano inteiro construindo algo, seguindo o plano à risca, só para descobrir no lançamento que ninguém mais precisa daquilo. Era esse o pesadelo que esse modelo engessado podia criar. E olha que sensacional essa comparação direta. A diferença é gritante. O Scrum simplesmente troca aquele plano rígido por um que é flexível, que evolui a cada ciclo. Em vez de uma única entrega gigante e super arriscada lá no final, a gente tem pequenas entregas o tempo todo. E o que isso significa na prática? Que o feedback chega cedo e sempre, o que diminui drasticamente o risco de construir a coisa errada. Tá, mas como é que o Scrum faz essa mágica toda acontecer? A beleza dele está na simplicidade. Ele é construído em cima de 3 pilares bem claros, que se conectam e formam a base de tudo. É isso mesmo. Tudo se resume a apenas 3 elementos. E é essa simplicidade que o torna tão poderoso e fácil de adaptar. Então, vamos guardar bem esses 3 nomes: papéis, artefatos e eventos. Primeiro pilar, os papéis. Ou seja, quem faz o quê? A gente tem o Product Owner, que é basicamente a voz do cliente, é quem decide o que precisa ser feito para gerar mais valor. Depois vem o Scrum Master, que é como se fosse o técnico do time, sabe? Ele garante que a equipe jogue o seu melhor. E, claro, o time de desenvolvimento, a galera que bota a mão na massa e constrói o produto. O segundo pilar são os artefatos. Eles são as ferramentas que deixam o trabalho visível para todo mundo. O Product Backlog é tipo a grande lista de desejos do produto, que está sempre mudando. O Sprint Backlog é a fatia dessa lista que o time se compromete a fazer no próximo ciclo. E o gráfico Burn Down, pensa nele como um placar do jogo, que mostra para todo mundo, em tempo real, se o time está no caminho certo para vencer. E esse ponto aqui é uma virada de chave fundamental na mentalidade. Em vez de uma tarefa fria, tipo programar botão de busca, o Scrum usa histórias. Por exemplo, como um leitor, eu quero poder buscar livros por gênero para que eu encontre rápido o que eu gosto. Percebe a diferença? A gente muda o foco do o que para o porquê. Isso dá muito mais propósito para cada coisinha que é feita. E por último, os eventos. São as reuniões que dão o ritmo, a pulsação do Scrum. A sprint é o ciclo de trabalho em si. Tudo começa com o planejamento, que é o Sprint Planning. Depois tem as reuniões diárias, as dailies, para manter todo mundo alinhado. E no final a gente tem a review, para mostrar o que foi feito, e a retrospectiva, que é para aprender e melhorar para o próximo ciclo. Ok, agora que a gente já conhece as peças desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Vamos ver como esses 3 pilares funcionam em perfeita harmonia dentro desse ciclo que se repete, a tal da sprint. E aqui está o ciclo completo, rodando. Começa no planejamento. Aí, durante 1 a 4 semanas, o time trabalha focado, se alinhando todo dia. No final, algo de valor real, uma funcionalidade nova que já pode ser usada. Fica pronta. Isso é mostrado na revisão. Depois, o time para e pensa em como pode ser ainda melhor, na retrospectiva. E então, o ciclo começa de novo. É um motor que não para de gerar progresso e melhoria. Mas aqui vem o pulo do gato.
Além de toda essa mecânica de papéis, artefatos e eventos, existe uma filosofia, uma mentalidade que é o verdadeiro superpoder do Scrum. Essa frase é a essência de tudo. A meta não é nunca errar. Em projetos complexos, inovadores, errar é quase uma certeza. A grande sacada é descobrir esses erros o mais rápido possível, enquanto eles ainda são pequenos e fáceis de consertar. Cada sprint é uma chance de testar uma ideia, aprender com a realidade e, se precisar, mudar a rota. Então, o ponto principal é este. Pensa num time que, depois de uma sprint, descobre que os usuários odiaram uma função que eles achavam que ia ser um sucesso. Em vez de ser um desastre, isso é uma vitória. Eles aprenderam algo super valioso em 2 semanas e não em 1 ano. Eles podem mudar de direção na hora. É sobre isso. Construir, medir, aprender e repetir, até acertar em cheio no produto certo. Isso nos deixa com uma reflexão final. E se a chave para o sucesso não for evitar os erros, mas sim criar um sistema capaz de cometê-los e corrigi-los mais rápido do que qualquer outra pessoa? Uma ideia bem poderosa para a gente ficar pensando.